Oi, gente. Eu estou gravando o vídeo da tarde. Meu nome é Bruno Silva. Bruno Silva 124. Você possa entrar, você possa gostar desse vídeo, viu? Você não me conhece, é Bruno Silva, viu? Bruno Silva 124. O vídeo de hoje não faz um desafio, gente. Eu vou mostrar todos os meus desenhos que eu fiz. Você possa gostar, se você gostar. Clique em gostei, vocês. Começar a mostrar, gente. Dá um corte aqui, já viu. Aqui de volta, gente, aqui, ó. Ó, gente, o galo. O desenho um galo que eu fiz. Eu tô mexendo, gente. Desculpa aí, viu. Tô mexendo. O galo. Tá assim, você possa ver todinho. O galo. O... Um gato, gente. Esse gato é feio, viu. Borboleta. Pintinho. Vou virar ele pra baixo, descendo. Pintinho, gente, vocês possam ver a flor. O galo já mostrei. O gato, mas esse gato é feio, viu? Parece um gato não, outra coisa. Borboleta. Outra borboleta. Que eu fiz. Esse é meu desenho, gente. Você vê, viu? Vocês possam gostar. Tô mexendo muito, gente. Desculpa aí. Eu acabei de vir dar pra hoje. Eu vou tirar aqui e mostrar pra outra página. Mostrar de pouquinho em pouquinho a vocês. Uma flor, gente. Uma árvore. Outra flor. Estrela, nuvem. Sol. Nuvem. Os planetas. Abelha. Mostrar de perto a borboleta. Abelha, gente, ó. Planeta. Borboleta. A flor, viu, gente? Estou embaraçado, gente. Eu vou fazer tudo de novo, viu? Desculpa, tá desaversado, gente. Olha. Nuvem. Essa foi janeiro, dia 1/1/2015. Nuvem, sol. Eu fiz. Nuvem. Flor. Uma flor que eu fiz, gente. Borboleta. Eu fiz. Largata. Uma flor, gente. É a flor. Árvore e uma cobra. Um porco, gente. Eu espero que você possa gostar, viu? Deixa eu mostrar assim, gente. É mais bonito esse. Desculpa, gente. Tá tremendo.
Dá pra hoje eu tá trabalhando, aí desculpa ver se. Estrela, cavalo. O leão, machado de perto, gente. Ela tava com os gente, desculpa. Tava com os gente, desculpa aí. Agora você pode ver direito, ok? É meu desenho. É esse, gente. Tá bonito, tá pintado essa. Uma flor que eu fiz. Uma flor, gente, pintei. Outra flor. Um vaso. Uma flor com vaso. Um cavalo, gente. Cavalo, uma flor atrás do cavalo. Um rato, uma nuvem. Sol, lua. Um planeta. Vai. A outra. Os sapos, gente. Eu vou parar de me entender. Sapo. O rapaz cortou. Eu vou levar um violão. Outro sapo. Esse foi dia 1/6/2010. Eu fiz. Desculpa, tô com a arma dormindo, desculpa aí. Esse é um homem feito por homem feito por lama. Lama não, por areia. Jesus que fez o homem, gente. Só que ele formou o homem. Adão. Esse foi dia 1/3/2013 que eu fiz. A outra, gente, um golfinho, duas sereias, a piranha, o menino na água, um acabado dentro do Papai Noel, sei lá como é o nome. Tem dois chifres, a lua, o gato, cobra, sapo, coração estrela, sapo mágico, gente, isso aqui. Eu não coloquei a data, gente, eu esqueci. Cada desenho eu fizer, colocar a data, o dia. Gente. Avião, avião, coração, estrela, abelha, abelha, a menina e o bebê.
coração, abelha, o menino sentado na pedra é o menino, uma mulher gorda, um sapo, a menina com 3 corações, um sapo, um gato e a mulher, o sol. A mão, coração, estrela, flor, sol, carro, o carro, gente, ó, o rapaz, o homem, quer dizer. É isso, gente. Estrela, coração, sol, lua. O rapaz, gente, lagarta, vai. É bonito esse. Olha, abelha, sol, coração, abelha, flores. O rapaz dançando, gente, a mulher, as 2 filhas, filha, menino, menina, menina. Olha, gente. Ah, floresta. Animal, animal esse. Gala, elefante, coelho, tartaruga, cenoura. Esse vídeo meu é demorável, gente. Tem muito desenho meu. Vocês podem dizer o nome tudo de novo, gente. É. Mostrando rápido, acaba logo. Esse foi dia 18/6/2010. Tá acabando, gente. Esse é o último. Deixa eu ver dia 27/5/2010. É isso aí, gente. Tomara que vocês gostem. Compartilhe, dê um like nesse vídeo. Vocês possam gostar, você possa deixar gostei, você, viu, gente? Você deixa sua inscrição aqui embaixo, você, viu? Se gostar desse meu desenho, você pode colocar gostei, você. Dê bastante gostei, bastante like.
Deixe sua inscrição aqui embaixo, comente. Deixe sua inscrição vocês. É isso aí. Beijão. Tchau. Tchau, gente.